meus amigos, minhas amigas do canal Atentai Bem, do Facebook, do WhatsApp, de todas as redes sociais na qual nós nos comunicamos. Eu sou o José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos bem relevantes para a nossa sociedade. No vídeo passado nós falamos sobre o 31º aniversário do Planalto Ayrton Senna, o bairro que mais cresce em Fortaleza. Esse ano, esse vídeo, nós vamos falar de um outro assunto. Vamos, num vídeo, falar sobre o Ayrton Senna e outro sobre um fator histórico de outro viés. Hoje nós vamos falar da renúncia do Papa Bento XVI, Josef Ratzinger, o alemão Josef Ratzinger, que foi batizado de Bento XVI, e, consequentemente, a eleição de Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Atentai bem. Em fevereiro de 2013, no dia 11 precisamente, era carnaval, estava todo mundo dançando, comemorando. Enquanto isso, o Papa Bento XVI anunciava a sua renúncia. Algo então extraordinário, porque a última renúncia documentada se deu lá por volta de 1415 e o Papa chamava-se Gregório XII. De lá para cá, nenhum evento dessa natureza havia sido protagonizado. Ratzinger passava por uma série de pressões, escândalos, denúncias de pedofilia, escândalos no Banco do Vaticano, mas o que realmente pesava era uma briga interna entre os cardeais, da Santa Madre Igreja Católica, que travava uma luta ferrenha pelo poder. Geraldo Magela, naquela ocasião, Dom Geraldo Magela já dizia que o próximo Papa não poderia ser nem de ala A, nem de ala B. Tinha que ser isento. Olha bem, Geraldo Magela se equivocou. E lá, em meados de fevereiro, com a renúncia do Papa, começou então o conclave. Que quer dizer as 7 chaves, né? É o mecanismo na qual é feita a escolha do novo pontífice, do sumo pontífice. Pois bem, quando o cardeal francês Jean-Louis Pierre Thomas anunciou o famoso Habemus Papa, houve um silêncio quando foi anunciado o nome de Mário Bergoglio, porque ele não contava na lista das prioridades, dos possíveis candidatos. Apesar de já ter sido votado na eleição anterior, ter ficado em segundo lugar, na eleição do Josef Ratzinger, do Bento XVI. Foi o segundo mais votado. Foi bem. Só que ele faz parte de uma das alas, da qual Geraldo Magela protestava na época. Era a ala esquerdista. Quem assistiu a história de Papa Francisco na Netflix sabe do que eu estou falando. Ele era um ativista político, era e é um ativista político de esquerda, que vem desempenhando de forma tumultuada, de forma atabalhoada, várias polêmicas que são divulgadas naturalmente na internet. Aí vai desde de heresia, dizem até que ele está com problema de Alzheimer, ele já até anunciou o nome do próximo Papa. Isso aí é assunto para outro vídeo. E na ocasião o cardeal que tinha prioridade, vamos dizer assim, que tinha perspectiva de ser eleito, o nome do cara era Ângelo Scola, que tinha sido era um sujeito de muita influência no Vaticano e era uma das escolhas de Bento XVI. Mas lá no Vaticano tem outro sujeito chamado Tarcísio Bertoni, que era o secretário de Estado. Esse é um mafioso, um artista lá. E estava até o Talo envolvido no escândalo do Vatilix. Olha bem, atentai bem. A história dos papas nunca lá foi uma história, vamos dizer assim, de Walt Disney. Tivemos papas terríveis. Uma vez alguém me perguntou por que eu deixei a Igreja Católica. Eu queria deixar bem claro que eu sou cristão, mas eu não sou católico. Eu acredito em Jesus Cristo, nosso Senhor, em Deus Todo-Poderoso. Então alguém me fez a pergunta por que eu havia deixado a igreja. Eu disse, olha, por 2 razões. Primeiro, porque eu sou formado em História. O historiador, ele se defronta com a verdade histórica.
E depois eu li, e quero sugerir a vocês, A Vida Sexual dos Papas, que conta as histórias de pontífices terríveis ao longo da história do Vaticano. A Igreja Católica nasceu lá no terceiro século, quando Constantino, de uma forma política muito astuta, uniu o Vaticano ao governo imperial romano. Até então não tinha papa, era o bispo de Roma. Então, por essas duas causas, eu li o livro A Vida Sexual dos Papas e, historiador, resolvi abandonar de vez o credo católico. Pois bem, atentai bem, Mário Jorge Bergoglio, como eu disse, foi o segundo papa, aliás, o segundo candidato mais votado na eleição lá do Bento XVI. Nessa, ele não tinha nenhuma chance, né? Os candidatos mais fortes eram um canadense, um húngaro, o brasileiro Odilo Scherer, né? E o Ângelo Scola, que era o italiano. Pois bem, Marco Albert, né, que era do Canadá. E aí teve a primeira votação. O Scola tirou 30 votos, o Bergoglio 26, o Odilo Scherer só tirou 4 votos, foi uma maior decepção lá na época. E o Ola tirou 22 votos. Os cardeais, com medo que o Tarcísio Bertoni, que era o secretário de Estado, interferisse ativamente no futuro Papa, no governo do futuro Papa, tiraram seus votos do Scola e elegeram Bergoglio, que da noite pro dia apareceu com 80 votos. E foi eleito Papa da Igreja Católica. Pois bem. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, então, foi batizado de Papa Francisco, que ele usou um nome bem simbólico, Francisco. Foi São Francisco de Assis, né? Se inspirou em São Francisco. Cuidar dos pobres, etc. Renunciou a morar no Vaticano, foi morar num negócio mais simples lá. Dando sinais de que haveria mudanças na futura gestão. De lá para cá ele tem protagonizado alguns comentários no mínimo espantosos para um sumo pontífice, como por exemplo o apoio condicional ao casamento homoafetivo. Depois disse que no outro depoimento Jesus fracassou na cruz. E agora por último elegeu a Pachamama. Pachamama deixa eu ver como é que eu vou qualificar isso. É um mecanismo pagão, esquisito. E o mais interessante é que a ideia de eleger um papa diferente, que não fosse de esquerda nem de direita, era para trazer de volta cristãos católicos que haviam sido dispersos devido ao grande crescimento das igrejas protestantes. Não resolveu. A igreja tem caído drasticamente e o número de padres tem diminuído. Aí hoje está dividido, tem um bloco de ativistas, de esquerdistas e o dos conservadores, né? Tanto é que o Papa Francisco, ele se harmoniza mais com ditadores, né? Maduro, o índio da Bolívia, Fidel Castro, Raul Castro e por aí vai. Dá mal valor tirando. É espantoso porque para o sumo pontífice, né, ele deveria ser o exemplo maior e está isento, acima de tudo, dessas questões políticas. E então, com o andar da carruagem, o Papa Francisco agora mudou drasticamente a metodologia das missas, né? Ele proibiu, inclusive, padres que ainda celebram missa em latim, está proibido, e fez um calhamaço de mudanças na igreja, que para uns julgam ser interessantes, para outros não. Para outros é muito polêmico. Por exemplo, essa questão
do casamento homoafetivo é uma questão bastante dolorosa para os cristãos de verdade. Está lá na Bíblia Sagrada. A Igreja Católica, como todos sabem, foi, o Vaticano, a Igreja Católica não, o Vaticano foi criado em 1929, foi um presente de Benito Mussolini, é sempre bom lembrar isso. Mussolini queria, vamos dizer assim, fechar com o Vaticano e instalar uma ditadura italiana, né? Era chamado de Duce italiano, aliado de Hitler, né? Em 29, ainda na gestão do Papa Pio XI. Até então, o Eugênio Pacelli, que viria a ser o Papa Pio XII, era núncio apostólico na Alemanha. Assim, ó, coladinho com Hitler. Alguns historiadores sentam o pau e diz que Pio XII foi o carrasco nazista, o aliado de Hitler. Para outros, não, que ele protegeu os judeus. Realmente ele protegeu os judeus já no final da guerra. Em 1944, quando o pau quebrou e Hitler não precisava mais dele, resolveu invadir o Vaticano e elegeu o novo Papa. O general foi até lá buscar o Papa no Vaticano, o Pio XII. Mas desistiu. E o cara era católico e resolveu não fazer isso. Foi o que salvou o Vaticano. Mas o Papa Francisco, o argentino, Mário Jorge Bergoglio, sempre teve uma vida ativa política de esquerda. Daí o nosso repúdio, meu repúdio em particular. Porque João Paulo II, que foi um dos maiores combatentes do comunismo, Paulo II sofreu na pele a perseguição do comunismo. Se vocês quiserem conferir o que eu estou dizendo, vocês assistam Carol, o homem que se tornou Papa. Conta a história bem direitinho. João Paulo II era um conservador, combateu a teologia da libertação, aqui, principalmente na América Latina, que era comandada por Frei Beto, Leonardo Boff e essa turma da esquerda. Porém, chegou a Era Francisco. E a Era Francisco vem a todo ponto, com toda a força, implantar a esquerda, a ideologia. Inclusive, ele é a favor da ideologia de gênero. A ideologia de gênero que diz que menino não pode ser menina e menina pode ser menina. Aquela esculhambação que o PT e a esquerda quer a todo custo implantar no Brasil. E nós ficamos como espectadores a ver esta terrível situação em que se encontra a Igreja Católica. Os escândalos de pedofilia continuam, os escândalos de desvio, acordo com máfias no Vaticano continuam e nada mudou. E agora, mais grave, é que existem denúncias de que o Papa Emérito, Bento XVI, está enclausurado, trancado lá sem dar uma palavra. Está parecendo aquela história de 1922, quando Vladimir Lenin, o pivô da Revolução Russa de 1917, adoeceu, teve lá um problema de saúde e o Estado mandou trancá-lo. E ele ficou incomunicável. Só Stalin dava as ordens. Está parecendo com isso. Infelizmente, os cristãos católicos, irmãos católicos, não tem nada a ver com isso. A gente lamenta que a igreja esteja sendo comandada por um déspota, um caudilho e um sujeito que não tem absolutamente nenhuma referência com o cristianismo que foi pregado por mais de 1000 anos, 2000 anos. Houve um verdadeiro aborto do discurso cristão. E hoje nós vivemos pura e simplesmente num mandato de um esquerdista, de um político e de um sujeito que tem sérias contradições. Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio, já anunciou que vai deixar o mandato. E nós esperamos com expectativa. Esse é mais um capítulo da história papal. E se você quiser conhecer mais sobre a história dos papas, de novo,
eu indico o livro A Vida Sexual dos Papas, que tem todo um contexto, e a internet está cheia de canais que fazem oposição ao Papa Francisco pelas suas posições, no mínimo, contraditórias. Não vamos esperar que um novo Sabemos Papa venha trazer um novo militante político para envergonhar mais uma vez todos os cristãos do mundo inteiro. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo. Volto no vídeo que vem, se Deus quiser.